E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar a nossa segunda parte do capítulo 7, O Chão que Você Pisa. Abra um livro aí na página 34 e vamos iniciar. Estrutura geológica do relevo. Lembre-se que na aula passada a gente viu sobre as estruturas das rochas e dos solos em si. Vamos entender um pouco agora sobre a estrutura geológica do relevo. Primeiro, como já sabemos, a crosta, que é o chão onde a gente pisa, né? É a litosfera, essa camada sólida da Terra, ela é formada por diferentes tipos de rochas, que podem se distinguir entre as mais antigas e as mais recentes. E através dos estudos científicos foi possível estimar que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E a gente consegue ver isso através do estudo das rochas, que possibilitam, através de analisar a idade delas, também analisar a formação da nossa Terra. E essas rochas são classificadas pela estrutura que as formam, pela época de origem e também por sua composição. Há três estruturas: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Os escudos cristalinos são formações mais antigas, formados geralmente por rochas magmáticas e metamórficas, portanto são mais resistentes. E os minerais encontrados nessa região são o ferro, o manganês, o ouro, o cobre, entre outros. Já as bacias sedimentares são depressões preenchidas por sedimentos de rochas e matéria orgânica, e é possível encontrar nessa região combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo. E os dobramentos modernos são mais recentes e menos resistentes. São sujeitos, então, a intensos movimentos tectônicos. Podemos observar nesse mapa da página 34 que os dobramentos modernos estão geralmente em regiões onde há encontro de placas. Observem aí na parte oeste do continente americano. A gente pode ver que temos aí um dobramento moderno, que é essa parte verdezinha. Nesse mapa também vocês vão conseguir ver a estrutura geológica do nosso planeta. Formas de relevo. As principais formas são as continentais e as submarinas. Primeiro vamos falar dos relevos continentais. Temos os planaltos, que sofrem pelas erosões e apresentam altitudes e feições variadas, né? A gente pode encontrar tipos de planalto chamados de serra, que são morros com topo e bordas arredondadas. A gente pode citar como exemplo o Pão de Açúcar. E temos as chapadas, que tem o topo plano e as bordas mais abruptas, que podemos citar a Chapada da Podi e a da Ibiapaba. Nas planícies, temos áreas relativamente planas, que são formadas por rochas sedimentares, ou seja, regiões de depósito de sedimentos próximos de rios, lagos e também litorais. As depressões são áreas mais baixas, formadas por processos erosivos. Temos as depressões relativas, que são mais baixas do que o que está em seu entorno, e temos também as chamadas depressões absolutas, que estão abaixo do nível do mar. E as montanhas são as formas de relevos mais altas, geralmente superiores a 700 metros de altura, apresentam encostas íngremes, com um pico bem definido e está geralmente entre vales. Aqui temos o exemplo que está no livro de vocês, na página 36, de relevos continentais. Aqui no primeiro plano a gente tem a planície, né? Percebemos que é uma área mais baixa e mais próxima do litoral. No segundo plano temos o planalto, que como percebemos aqui é um planalto do tipo de chapada. Perceba que ele tem o topo plano. Posteriormente, temos a depressão. Aparentemente uma depressão relativa, né, por não estar abaixo do nível do mar, mas é uma região mais baixa em seu entorno. E por último, lá em cima, a gente tem as montanhas, que geralmente são as mais altas e tem esse formato com encostas íngremes e o topo em forma de cume. Relevo submarino. Vamos ter a plataforma continental, que ela se inicia na costa, tem um declive suave até uma profundidade de 200 metros mais ou menos. O fundo desse relevo será coberto por sedimentos trazidos principalmente dos rios e concentram minerais como petróleo e também uma área de zona de pesca. Posteriormente teremos a talude continental, que tem uma inclinação acentuada e fica logo após a plataforma continental e anterior à planície abissal. Ela é recoberta por uma argila e restos de animais marinhos.
Posteriormente temos a planície abissal, que ela é extensa e profunda, mais ou menos plana e tem cerca de 4.000 metros de profundidade. E dentro do oceano também temos relevos que apresentam elevações que podem até mesmo ficar emersas, que aí serão formadas as ilhas. Teremos as fossas oceânicas, que são as zonas mais profundas do oceano e formadas pelo processo de subducção, já vimos isso. A mais profunda atualmente encontrada é a chamada Fossa das Marianas, que tem uma profundidade de 11,5 quilômetros. E por último teremos as Cordilheiras Oceânicas, que é um conjunto de montanhas formado por processos vulcânicos e tectônicos, como vocês podem observar na página 37. A altitude, vejamos, gente. O relevo terrestre tem formas e altitudes variadas, mas como mostrar em um mapa plano, a gente vê apenas no papel as diferentes altitudes de um relevo. Observe nesse mapa, ele nos traz as altitudes do mapa mundi. E aí a gente pode ver através das cores. Quanto mais escuro, ou seja, mais marrom, a gente vai ter uma maior altitude. E quanto mais verde, uma menor altitude. Curvas de nível e perfil topográfico. As curvas de nível são linhas imaginárias traçadas que indicam a altitude de um determinado relevo. Observem nessa primeira imagem. Temos um planalto e nesse planalto a gente pode observar que foram traçadas linhas sobre ele. Então a gente tem 20, 30, 60, 80 e por aí vai, de 20 em 20 metros as linhas traçadas. Quando a gente passa para o segundo desenho, podemos observar que foi colocado de forma vertical. E mesmo que não consigamos observar de forma horizontal esse desenho, a gente vai saber qual a altitude de cada parte do mesmo. Vamos agora ver o perfil topográfico. Ele é um corte vertical em determinado espaço, que se utiliza uma visualização frontal do corte para enxergar o chamado perfil geral daquela região. Observem esse mapa do Brasil. Vocês estão vendo aí o ponto A e o ponto B, que parte da planície do Pantanal até a Baía de Todos os Santos. Vamos dar um zoom aqui, ó. Observem esse corte que a gente faz aí, ó. Ponto A, planície do Pantanal, até a Baía de Todos os Santos, ponto B. O que acontece? Faz esse corte e depois colocamos ele em uma imagem horizontal para exemplificar os tipos de solo e relevo daquela região e formar o chamado perfil geral da região. Observe que aí foi espremido. A gente tem 4.000 quilômetros de distância, entretanto, a gente consegue observar praticamente o tipo de relevo dessa região nesse perfil topográfico. E para finalizar, a atividade, o livro didático das páginas 37, 40, 45, 46 e 47, e do suplementar as questões de 7 a 11. Vocês terão a semana para fazer, já que eu irei corrigir essa atividade apenas na semana que vem, na nossa próxima aula. Então, bons estudos e tenham uma ótima semana. Valeu!